Olá pessoal, a nossa aula de hoje é sobre as grandezas físicas. Mas o que é uma grandeza física? A grandeza física são as grandezas mensuráveis de um fenômeno, corpo ou de uma substância. As grandezas físicas elas são divididas em dois grupos, a grandeza física escalar e a grandeza física vetorial. Bora lá! As grandezas físicas escalares elas ficam bem definidas, bem determinadas, quando delas nós conhecemos o seu módulo, que é o seu valor, acompanhado da unidade. Por exemplo, se um filme tem uma duração de 2 horas, a grandeza tempo seria uma grandeza escalar. Por quê? Porque ela já está bem definida. Eu não preciso dar nenhuma informação adicional. Um outro exemplo seria uma capacidade. Acompanhe aí. Esta caneca tem uma capacidade de 200 ml. Isso significa que a grandeza física capacidade, que é 200 ml para essa caneca, já está bem definida, bem caracterizada. Então é uma grandeza escalar. Outros exemplos de grandezas escalares são massa, que é, por exemplo, a minha massa é 72 kg. Precisa de alguma informação adicional ou já ficou compreendido? Se ficou compreendido, é uma grandeza escalar. Capacidade, que eu já falei da caneca, tempo, distância percorrida. A distância percorrida daqui até o final do quadro seria 1, 2, 3 metros. Isso significa que essa distância percorrida já está definida, portanto é uma grandeza escalar. Isso aqui são alguns exemplos. Existem outras grandezas físicas escalares. Por exemplo, a temperatura. A temperatura é uma grandeza física escalar. No ambiente aqui, a temperatura, segundo o ar-condicionado, está de 25 graus Celsius. A informação foi compreendida apenas com o valor, que é a intensidade, juntamente com a unidade? Se a resposta é sim, a grandeza física temperatura é uma grandeza escalar. Agora vamos falar agora sobre as grandezas físicas vetoriais. A grandeza física vetorial, só a informação do valor acompanhado da unidade não caracteriza completamente o fenômeno. Por exemplo, uma pessoa está caminhando sobre uma calçada com uma velocidade V de 3 metros por segundo. Nesse caso, a pessoa está com uma velocidade de 3 metros por segundo, se deslocando para a direita, para a esquerda, ou é um filme ou um desenho animado, e ela poderia estar se deslocando para cima ou para baixo. Se nós não sabemos como o fenômeno se desenrola, está faltando informação. Isso significa que a grandeza física velocidade é uma grandeza vetorial. Para isso, nós colocamos uma setinha em cima da letra representando uma grandeza vetorial. Mas quais informações estão faltando? Vamos supor que a velocidade, essa pessoa esteja se deslocando para a direita. Então, nesse caso, a direção percorrida seria uma direção horizontal, o sentido para a direita. Poderia ser para a esquerda. Então, seria também uma direção horizontal, só que nesse caso, para a esquerda. Então, a direção seria a mesma, mas o sentido seria oposto. Poderia ser para cima. Seria uma direção vertical e o sentido seria para cima ou para baixo, se fosse um filme ou um desenho animado. Nesse caso, a direção também seria vertical e o sentido para baixo. Em resumo, o que seria direção e sentido? Fazendo uma analogia, nós podemos pensar que direção é como se fosse uma estrada. Então, você está numa estrada horizontal, significa que a direção é horizontal. Como você percorre essa estrada seria o sentido. Em uma estrada horizontal eu posso percorrer no sentido para a esquerda ou no sentido para a direita. Aqui seria a direção vertical, seria uma estrada vertical. A direção vertical ela pode ter o sentido para cima ou o sentido para baixo. E essa aqui seria uma direção oblíqua. Nós poderíamos ter esse sentido ou esse sentido. Um sentido como se fosse para cima e um sentido como se fosse para baixo. Então, toda direção tem 2 sentidos. Para representar as grandezas vetoriais, nós usamos um segmento orientado, que é denominado de vetor. Tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, um segmento que pode representar um vetor.
pode ser, por exemplo, uma velocidade. A direção seria horizontal, o sentido para a direita, e o tamanho do vetor representa a intensidade. Por exemplo, vamos supor que esse vetor ele tem 2 unidades. Então, poderia ser 2 metros por segundo. Eu poderia representar um vetor com um comprimento maior. Então, seria esse vetor aqui, ele teria 1, 2, 3 unidades. Isso quer dizer que se fosse uma velocidade, poderia ser uma velocidade de 3 metros por segundo. Então, a reta suporte indica a direção, a ponta da seta indica o sentido e o tamanho do vetor indica a intensidade ou o valor do vetor, tá? Precisamos ter em mente que vetores não são números, tá? Então as regras das operações aritméticas não valem para os vetores. Os vetores têm regras específicas para poder operar, para poder somar, para poder subtrair, beleza? Por exemplo, se eu tenho um vetor de 3 unidades e um vetor perpendicular a esse vetor. Perpendicular quer dizer que o ângulo entre eles é de 90 graus. Vamos supor que esse vetor tenha 4 unidades. A soma vetorial desse vetor mais esse não é 7, tá? Eu tenho que usar as regras de vetor. Na próxima aula nós vamos ver as operações com vetores, tá? Tem algumas regras específicas que nós vamos ver uma por uma. Mas vamos lá. Qual seria a resultante ou o resultado da soma desse vetor com esse? Uma das regras é a regra do paralelogramo. Então, o vetor resultante seria esse. Esse vetor resultante ele é calculado pelo teorema de Pitágoras. Porque isso aqui, sendo um retângulo, a diagonal ela é a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, ó, cujo cálculo é determinado pelo teorema de Pitágoras. Então, pelo teorema de Pitágoras, bora lá. R ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, R ao quadrado é igual. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. Então, R ao quadrado é igual a 25. R vai ser igual a raiz quadrada de 25, que é 5 unidades. Então, em resumo, um vetor de 3 mais um vetor de 4 pode não dar um vetor de 7. Nesse exemplo nosso, deu um vetor de 5 unidades, tá? Pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham, nos procure nas nossas redes sociais, no Instagram, grupos de WhatsApp ou nos comentários do vídeo aqui embaixo, tá? Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Abraço!